Olá, tudo bem? Meu nome é Fabrício, estou gravando esse vídeo em 2016. Esse vídeo é para falar de um tema que eu considero de extrema importância. Quando eu pensava em gravar vídeos para o canal, quando eu pensava em fazer um canal para o YouTube, eu pensava muito nisso. Inclusive tem um vídeo ainda que está para ser feito, que fala também sobre isso, que é a questão da natureza, dos recursos naturais, das implicações de como a gente vive e como a gente pensa em cima disso. E esse canal, com esse nome de Te Vejo em 2050, também tem essa proposta de ser visto por pessoas das gerações futuras. Por isso eu coloquei esse nome. Não só porque eu também gostaria muito de ver esse vídeo no ano 2050 e mais para frente, espero estar vivo para ver isso, e também as gerações futuras, as gerações hoje que estão nascendo hoje, em 2050, vão estar com seus 30 e poucos anos. E é um vídeo para mostrar como que era nessa época, e são vídeos, né, que eu vou falar também de como era quando eu era criança nessa época e as implicações disso no futuro. E vocês que estão me assistindo aí no futuro, em 2050, entenderem um pouco por que vocês estão assim, porque o mundo é do jeito que é, sabendo de como era agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Eu sou um defensor da natureza, defensor da preservação do meio ambiente, da natureza, porque é óbvio que é extremamente importante para a nossa sobrevivência, não só sobrevivência, mas para uma vida saudável, uma vida com qualidade, que a natureza seja preservada, né? Os animais, a fauna, a flora e todo o ambiente. Para falar desse tema, eu vou abordar um aspecto do nosso sistema econômico e vou relacionar as duas coisas, o meio ambiente e o sistema econômico. Como todos sabem, vivemos num sistema econômico capitalista. Tem algumas variações desse capitalismo no mundo, mas no geralzão é um capitalista. O que significa esse capitalismo no geralzão? Significa que tem milhares de pessoas miseráveis e poucos milionários, bilionários. Esse é o básico. É o que existe no mundo, é assim. Milhares de pessoas passando fome e uma minoria elite com bilhões. Esse é o capitalismo na sua forma mais pura, onde o homem tem a propriedade privada e os meios de produção em suas mãos, enquanto outros que não têm isso têm que vender sua força de trabalho. É meio que um trabalho até escravo, vamos dizer assim, se não tiver mecanismo de defesa, de proteção em contratos sociais, se torna um trabalho escravo. Mas o que isso tem a ver com a natureza? Quando a gente fala do capitalismo atual, a gente vê muito na televisão, atualmente, em 2016 até 2015, a gente vê muito essa parte de crescimento econômico. Sempre se fala em crescimento, tantos por cento, país tal cresceu 10%, país tal cresceu 5%, porque o capitalismo ele só sobrevive com o acréscimo da riqueza. Se ficar estagnado, ele não consegue sobreviver, ele vai entrar em colapso. É como a pirâmide, o sistema de pirâmide, tem que sempre entrando mais para ir subindo. É assim que funciona. Eu quero ver alguém dizer que o capitalismo funciona sem isso, sem que haja mais crescimento. E esse é um dos pontos que é inquestionável. Sem crescimento não há capitalismo, ele entra em colapso. E esse crescimento, eu vou jogar ele para uma maneira mais fácil de ser entendida. Vamos supor que a gente tem uma empresa de produção de imóveis, uma empresa moveleira. Quando essa empresa produz, por exemplo, um valor X ali, e aí, para produzir esse valor X de imóveis, ela tem que desmatar tanto, ela precisa de tanta madeira, ela precisa de tanto combustível, ela precisa de tanta energia, de água e de vários recursos naturais. Se essa empresa cresce, por exemplo, 10%, esse custo, essa matéria-prima também vai ser acrescida. Talvez não 10%, talvez mais em alguns, menos em outros, mas vai se exigir da natureza mais recursos. E aí eu começo a chegar aonde eu quero chegar, que eu não sei por que as pessoas ainda não viram isso, ou ainda não pensam nisso. Vai chegar um ponto que a natureza, que é finita, não vai conseguir atender isso. Isso eu dei um exemplo de uma empresa. Agora imagina um país inteiro cresceu 10%. O que é um país inteiro crescer 10% de sua economia? Em tudo
em que ele necessita de matérias-primas e energia, recursos naturais, também se acrescenta 10%. Imagina o mundo inteiro nisso. Essa bola de neve, que cada vez precisa de mais, vai esgotar os recursos naturais do planeta. Por exemplo, isso aí também eu lembro de estudar isso há 15 anos atrás. Os Estados Unidos, o país, tem um consumo que, se todos os países do mundo consumirem como os Estados Unidos consomem, já não há mais recursos naturais para atender. Os recursos que eles consomem lá, se todas as pessoas, todos os países também conseguirem consumir isso, precisaria de mais de um planeta Terra para atender. Ou seja, é totalmente inviável. E a cada ano que passa, isso vai se acentuar. Então, se você aí no ano 2050 não tem as coisas, se não tem água, se está tudo complicado, foi porque hoje, em 2016 e ao longo desses anos, o planeta, as pessoas não se preocuparam com isso e só se preocuparam com o seu lucro e em sugar da natureza, o máximo que elas conseguissem. E essa é a minha preocupação. O sistema tem que ser mudado, repensado. Não podemos mais conviver com crescimentos econômicos e crescimentos de produção. Não podemos mais. O crescimento tem que ser zero, o sistema tem que ser estável. O problema do crescimento zero, o sistema estável, é o colapso do capitalismo, e aí a gente tem que entrar num outro sistema. Por quê? À medida que a população cresce, a riqueza terá que ser redistribuída e dividida. E aí muitos egoístas, pessoas insensíveis, não querem isso, né? Elas querem sempre mais. Elas não pensam no todo, pensam só no individual. E esse é um dos problemas sérios do nosso mundo hoje. Eu tenho esperança que isso mude, eu tenho esperança que as pessoas mudem. Eu espero muito isso, porque no ano 2050 vamos precisar muito de água e de recursos. Vamos precisar mesmo. Se eu estiver vivo, eu estarei idoso, e aí eu vou precisar mais ainda de um ar limpo para respirar, de uma água para beber. E eu espero que as políticas mudem, as pessoas mudem e pensem mais numa distribuição da riqueza e não num acúmulo, e pensem em abandonar seus luxos e suas vaidades e seus desejos supérfluos, e pensem mais na necessidade das pessoas, na vida. Hoje em dia nós temos alimento, temos produção, temos tudo para atender as pessoas do mundo de maneira que atenda à sobrevivência, que atenda às necessidades básicas. O problema é que uma parcela pequena quer consumir muito mais do que necessita, impulsionados por uma mídia, uma propaganda que vende isso, grandes corporações que querem ditar o seu modo de vida, ditar a maneira, as coisas que você acha que precisa, e isso é complicado. Então esse vídeo é um alerta, e também para você do futuro saber que tinha gente que preocupava com isso, e infelizmente muita gente que preocupa com isso é calado, é taxado de comunista ou de outras denominações aí, é combatido por pessoas gananciosas. E por causa disso, talvez você não tenha tantos recursos, tanta coisa boa como as gerações anteriores. Eu espero que isso não tenha acontecido, que tudo tenha sido diferente. Mas é isso aí, até o próximo e falou!